Vamos ao sermão, então. Como é que foi sua semana? Foi tranquila? Mais ou menos? Eu tô nessa vibe aí, Emily. Essa semana foi uma semana desafiadora em vários sentidos. Estou mental, físico e psicologicamente cansado, mas Deus nos sustenta. E eu queria te perguntar como é que você reage em semanas como essa? Ou em fases da vida quando tudo não dá certo, quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta provações. Você sente que há um espinho na carne diferente. Como é que você age? Para a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos aprender um pouquinho com Paulo como é que ele reagiu a essa situação, a viver uma situação de sofrimento em que sua fé foi testada. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1 diz assim: se é necessário que me glorie ainda, que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se o corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo conta uma experiência que ele teve há 14 anos atrás. Ele é levado ao que ele chama de terceiro céu. O que é o terceiro céu? Na mentalidade grega, romana da época, haviam 3 céus. O primeiro céu, esse que você, se você olhar pela sua janela, você consegue enxergar. Esse onde as aves passam voando. Esse céu visível aos nossos olhos. O segundo céu é onde se encontra o Sol, as estrelas, os outros planetas, a Via Láctea. Esse é o segundo céu. E ao terceiro céu, qual é o terceiro céu? É onde habita o Senhor, onde Deus habita, onde os anjos habitam, que nós não conseguimos enxergar a olho nu e nem com aparelhos. Esse é o terceiro céu. E Paulo é levado, e ele não sabe se em visão ou se ele foi lá mesmo, levado, transladado até esse lugar. Ele vai ouvir coisas que nenhum ser humano ouviu. Deus vai revelar coisas únicas a ele. E quando ele volta, ele não volta só com esse presente de ter feito uma viagem extraordinária e visto coisas maravilhosas. Ele volta com um espinho na carne que ele manda, um mensageiro de Satanás. E isso tinha um objetivo. Esse espinho na carne vai lhe causar um sofrimento. E ele vai pedir por 3 vezes para que Deus pare com o sofrimento. E Deus vai dizer: não, a minha graça te basta. É estranha essa ideia, porque quando a gente pensa na ideia comum de cristianismo, é que se você é cristão, se você segue Jesus,
Se você é obediente a Jesus, tudo dá certo na sua vida. E aí eu lembro daquele vídeo do Ricardo Oliveira. Me disseram que eu ia prosperar. Me disseram que tudo ia dar certo. Mentiram, viu? Lembro desse vídeo do Ricardo Oliveira. Mas é essa ideia que é vendida. Eu me lembro quando jovem, uma vez, nós estávamos enfrentando um problema muito sério na igreja, no clube de desbravadores. As coisas não estavam dando certo. Eu lembro de um ancião, um bom ancião, e ele chamou, uma pessoa piedosa, me chamou e disse assim: Vitor, nós precisamos ter cuidado. As coisas não estão dando certo. E se as coisas não estão dando certo, quando as coisas começam a dar errado do jeito que estão, é porque há um pecado escondido. Tem alguém em pecado aí. Eu fiquei com medo. Eu olhei minha vida de frente para trás, de trás para frente. Será que sou eu a capa de mim? Porque essa é a ideia que nós temos. Se você está em dia com Deus, se você participa das coisas na igreja, se você é um cristão dedicado, as coisas têm que dar certo. Se as coisas não estão dando certo, é porque você está em pecado. Você está fazendo alguma coisa errada. O problema é que a Bíblia nunca disse isso. O problema é que a Bíblia nunca apresentou isso. E isso não é só um reflexo do nosso pensamento como cristãos, fora da igreja também. E as redes sociais, elas potencializaram ainda mais isso. Antigamente nós ficávamos frustrados ou tínhamos inveja do casal, da família de comercial de Doriana. Aquela família perfeita, filhos sorrindo, tudo às mil maravilhas. Mas é assim na casa de vocês? Não. Eu creio que não, pelo menos na minha não é. Nós temos os nossos problemas. Mas as redes sociais valorizam sempre isso, né? Você vê as famílias felizes, as fotos ali. Quando você conhece um pouco mais, você olha e fala assim... E há uma teoria, Thiago Leifert fala disso e eu compartilho dele, de que casais que compartilham demais, que postam demais, felicidade demais na internet, nas redes sociais, tem algum problema. Tem sido assim na minha experiência. O casal começa a postar toda semana foto, toda semana declaração e tal, de repente, pum, separou. Como? Eles eram um amor só ali no Instagram e juras de amor e tal. Como acabou? Porque as redes sociais, elas nos passam, nos transmitem essa ideia falsa de felicidade, de alegria. Você já viu alguém, é muito difícil, a pessoa tem que estar passando por um momento realmente emocional, complicado, mas dificilmente você vê alguém postando foto num ônibus lotado, final do dia, descabelado, cansado. Ah, que dia terrível. Não posta. Mas se você estiver na praia, solão de 40 graus, curtindo as férias, de manhã, quando você sai, bora pro trabalho, arrumadinho, maquiada, cabelo no lugar, você posta. Comecei agora um processo de cuidar melhor da minha saúde. Graças a Deus, eliminei 6 quilos. O terno fechou hoje, olha que beleza. Eu não sei quando foi a última vez. Mas quando eu bati a casa dos 136, 137, quase 140. Eu postei foto no balanço ali. 140 quilos de pura gostosura. Vai ver. Essa mão coça quando eu chego na academia hoje, tá pago. 5 vezes por semana eu tô lá. Orgulhosa, mano. Pegou no pé. A gente não posta as nossas tristezas. A gente não posta as nossas amarguras. A gente posta quando a gente está feliz. A gente quer transmitir uma alegria, uma vida que muitas vezes não é real. E quando a gente olha para o sofrimento, a gente pensa assim, nossa, mas isso não faz parte do cristão. O cristão tem que ser feliz. Se você tem Jesus, você tem que ser feliz todo o tempo. É essa a ideia que é passada para nós sempre. Se você é alguém que é feliz, se você é alguém que é cristão, você tem que ser feliz. E a gente se depara com esse texto de Paulo.
E o texto de Paulo nos ajuda a ter empatia por ele e pensar, poxa, eu não vivo feliz 24 horas por dia. Eu tenho momentos de tristeza, eu tenho momentos de dificuldade. Como Paulo, eu consigo me identificar. E aí essa é a ideia que eu queria com esse sermão, nós nos identificarmos com Paulo e pensarmos um pouquinho. E aí talvez você pense, pastor, mas para que eu me identifique com Paulo, eu preciso entender qual é o espinho na carne dele. O que é esse espinho na carne? Será que é algo que eu já vivia? E eu posso entender. Existem várias possibilidades do que é o espinho na carne que Paulo fala. O que será que é isso? O que ele quer dizer? Existem três grandes grupos que nós podemos encaixar. E os pesquisadores, os estudiosos, ao longo da história, tentaram encaixar. O primeiro grupo é que seria um problema, uma enfermidade física seria o problema. E aí existem várias vertentes. Jerônimo, por exemplo, um dos pais da igreja, ele acreditava que Paulo sofria de fortes enxaquecas. Isso atrapalhava o seu ministério. Outro grande estudioso, F.F. Bruce, ele acredita que Paulo tinha um mal físico, que não sabe exatamente qual era, mas que atrapalhava o seu ministério. Não eram as enxaquecas, mas outro mal. Há outro grupo que crê que ele tinha malária, porque ele diz que os espinhos o feriam, esse espinho o feria. E a malária, algumas crises de malária são descritas como que um espinho entrando na carne. A pessoa sente espinhos entrando na carne, talvez fosse malária. Outros creem que fosse uma doença que desfigurava a sua aparência. E Paulo ia ficando assim, perdendo a sua feição e ficando muito feio do ponto de com o rosto desfigurado. Isso causava ali espanto nas pessoas e isso atrapalhava o seu ministério. Alguns creem que ele sofria de crises de epilepsia, e na época essas crises eram ligadas à possessão demoníaca. Imagine um apóstolo de Deus sofrendo possessão, impossível seguir com o ministério. Outros creem que fosse um problema nos olhos, decorrente daquele episódio na estrada de Damasco. A forte luz que veio ao seu encontro o deixou cego, mas ao ser curado ele não foi curado completamente. E Paulo, um grande estudioso, com problemas para ler, como ia escrever, como é que ele ia ler para continuar aprendendo a respeito de Deus, isso seria o problema. Depressão ou outras questões mentais, as marcas do apedrejamento e dos açoites que ele sofreu, inflamadas e não curavam nunca, tremores nas mãos, são todas possibilidades que as pessoas que creem ser o espinho na carne de Paulo, o mal físico, entendem que esse pode ser um dos problemas. Mas há outro grupo que acredita que Paulo talvez tenha um problema, um conflito interior. E aí existem várias possibilidades apontadas. Batalhas espirituais que ele enfrentava e talvez desistisse, pensasse em desistir de ser um apóstolo. Tentação sexual, os católicos levam muito por essa vertente, que Paulo tinha tentações sexuais, ele até vai pregar sobre não casar e etc, e que esse talvez fosse a luta que Paulo travava. O remorso por ter perseguido os cristãos no passado, desejos, dificuldade em se comunicar, um temperamento difícil, problemas familiares, são todas possibilidades. E há um terceiro grupo que crê que o espinho na carne era a perseguição sofrida pelo apóstolo ou também a incredulidade dos israelitas. Nós não temos a resposta. Não há nenhum texto, nem revelação de Ellen White a respeito de qual era o espinho na carne de Paulo. Isso é muito interessante, muito bom. Porque talvez se Paulo tivesse um problema físico, você pensasse assim, eu até me compadeço de Paulo, mas eu não tenho problema físico, meu problema é emocional, é mental, então o caso dele não se aplica à minha vida.
E talvez você não tenha problemas emocionais e mentais, mas pense, o meu problema é físico, a minha limitação é física. Ou são conflitos internos, e não é o problema de Paulo, então não se encaixa. Como Paulo não especifica, o espinho da carne serve para qualquer conflito que você esteja vivendo. Seja um problema físico, mental, espiritual. A história de Paulo, ela se encaixa na sua vida. Se a gente não pode ter certeza do que era o espinho, nós temos certeza de algumas coisas. Primeiro, ele foi dado por Deus. Foi Deus quem deu o espinho. Ele é usado por Satanás, mas com a permissão divina. Muito parecido com a história de Jó. E não se esqueça, Deus às vezes permite o sofrimento em nossas vidas. Mas Satanás só vai agir até o limite em que Deus estabelece. Uma maldição pode ser transformada em bênção por Deus. É assim que acontece na vida de Jó, e assim que vai acontecer na vida de Paulo também, e assim pode acontecer na sua vida. O espinho na carne era um motivo de grande perturbação para Paulo. E a lição que a gente pode aprender disso é que o amor de Deus não nos dá imunidade ao sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, venci o mundo. O espinho não é causado por Paulo. E isso é importante, porque a gente não pode confundir pecado com espinho. Uma pessoa que fuma a vida inteira e aí contrai um câncer. Esse é o meu espinho na carne. Não, esse não é o espinho na carne. Isso é a consequência do seu pecado. É a consequência do que você plantou, agora você está colhendo. O espinho da carne não foi escolha de Paulo, não é a consequência de uma escolha dele. Não é porque ele fez uma escolha equivocada na vida, ele tomou um caminho errado. Foi Deus quem mandou. Então, quando você pensar no sofrimento que você está passando, é importante ter em mente isso. É um espinho na carne, pastor? Não sei, você conhece a sua vida. Você está colhendo as consequências de escolhas que você fez ou não? Foi algo que Deus colocou sem você ter culpa nenhuma, sem ter feito escolha alguma. Ele simplesmente surgiu. O ponto é que Paulo não nos quer olhando para o espinho. Ele não foca no espinho, ele não descreve o que ele é. Paulo foca naquilo que o Senhor fez a partir do espinho. Paulo foca na vulnerabilidade que ele tem. E nós temos muita dificuldade de ser vulneráveis. De expor os nossos sentimentos, as nossas lutas, os nossos pecados, as nossas fragilidades. De alguma forma, isso nos torna fracos. Pensa ser fraco. Se eu digo aqui como pastor, olha, eu passei uma semana difícil, estou mentalmente cansado. Talvez a minha imagem seja arranhada para você. Ele está ali do lado de Jesus, ele tem que estar forte. Se eu disser que até pouco tempo eu fazia terapia constantemente, recebia alta há poucos dias. Estou com problemas psicológicos. Talvez amanhã ou depois eu fale com vocês e pense, também fazia terapia, né? Não é muito certo. Temos medo de nos expor. Os homens ainda de forma mais especial. Dizer para a esposa que você está com medo, dizer que você está inseguro. Sou o homem da casa. Ser firme. A Bíblia fala que nós deveríamos, inclusive, ter maturidade para confessar os nossos pecados uns aos outros. Você imagina se eu abro um dos meus pecados aqui quando eu subo de novo para pregar? Só que aí Paulo vem e diz assim, não, porque eu fui fraco, porque eu entendi que eu sou vulnerável, eu me tornei forte. E só quando a gente se torna vulnerável é que nós somos capazes de receber ajuda. E ser vulnerável, sentir medo, sentir dor, pecar,
Não é algo exclusivo nosso. Olhe para a Bíblia. E eu poderia dar vários exemplos de pessoas que se tornaram vulneráveis e abriram ali os seus sentimentos e viveram momentos angustiantes. Mas eu vou escolher só um personagem: Jesus Cristo. Ele era Deus? Ele estava com Deus? Deus andava com ele? Deus o fortalecia? Mas ele escolheu vir frágil como uma criança. Ser dependente de sua mãe. Aumentá-lo. Ensiná-lo a andar. Ensinar a vir. Ele veio como um pobre carpinteiro. Ele vai sentir raiva do tempo. Ele vai destruir todas as mercadorias que tinham ali e expulsar os mercadores do campo. Ele vai sentir angústia no Getsemane. Ele vai orar 3 vezes pedindo: Senhor, se eu puder não morrer, puder passar de mim esse cálice, esse sofrimento, mas acima de tudo, faça-se a tua vontade. Ele vai sentir tristeza com a morte de Lázaro e ele vai chorar. Ele vai se sentir cansado e com sede em Samaria e vai sentar para pedir água. Ele não vai aguentar carregar a cruz, vai tombar, alguém vai ter que carregar por ele. Isso é Jesus Cristo, alguém vulnerável, alguém que mostra os seus sentimentos, alguém que é fraco, como todo ser humano. E quando nós não reconhecemos a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, nós corremos em 4 riscos. O primeiro é a presunção e a arrogância. Eu não preciso de ninguém. Eu sou cristão. Eu tenho a Deus. Eu não preciso disso. E eu fui alguém que já pensou assim. Que já muitas vezes, ao encontrar pessoas num quadro depressivo, por exemplo, pensava: você precisa orar mais. Você precisa mais de Deus. Depressão não tem nada a ver com espiritualidade. Depressão muitas vezes pode estar ligada, inclusive, a questões químicas. O seu corpo, falta de determinadas vitaminas. De repente, uma suplementação, um acompanhamento com um psiquiatra, um psicólogo, eles contemplam um processo. Mas quando nós não reconhecemos a nossa vulnerabilidade, nós somos presunçosos e arrogantes, não aceitamos ajuda. O segundo risco é a hipocrisia. Nós achamos que somos melhores que os outros. Aqueles que estão sofrendo lá fora, eles são pecadores. Eu não. Eu sou de Cristo, então eu não sou. Eu não tenho medo, eu não posso ter medo, eu não posso ficar triste, eu não posso estar desanimado. O terceiro é um esgotamento. O terceiro risco é o esgotamento. É você tentar ficar lutando contra você mesmo para tentar provar que você não está cansado, você não está esgotado. Alguns psicólogos dizem que sabe quanto tempo você precisa para lidar com um sentimento? Você está com raiva agora, você se desentendeu aí. O Ítalo tá bravo comigo ali, ó. Testa franzina. Há quanto tempo o Ítalo precisa? É brincadeira aí, tá? Sabe quanto tempo você precisa para lidar com o sentimento e esquecê-lo? 30 minutos. 30 minutos. Para você nomeá-lo, entender o porquê você está com aquele sentimento e lidar com ele. Pergunta: alguém consegue ficar bravo aqui apenas por 30 minutos? Guardar rancor apenas por 30 minutos? Porque nós não temos a habilidade ainda. Nós não fomos treinados, nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos. A gente fica remoendo, a gente fica relembrando, a gente fica se ferindo, buscando alimentar isso. Isso causa um esgotamento. Se reconhecêssemos a nossa vulnerabilidade, eu estou bravo. Eu estou bravo por isso. E isso aqui eu não precisaria, eu posso lidar com isso dessa maneira. 30 minutos é o suficiente para você seguir a vida. E eu vou confessar, já que estou falando de vulnerabilidade, confessar um pecado. Um dos problemas que eu enfrentei essa semana. E bravo, aquilo me martirizou uns 2, 3 dias. E aí eu comecei a relembrar o sermão, a rever as minhas anotações.
E falei assim, que pastor hipócrita. Você não está conseguindo lidar com seus sentimentos. Espera aí, eu tô bravo com essa pessoa por essa situação. Eu não preciso estar bravo. Eu posso resolver isso dessa forma. Resolvi o problema. Não tenho mais sentimento. Sofri 3 dias terríveis com algo que eu poderia ter resolvido em 30 minutos. Se tivesse nomeado, se tivesse procurado solução para isso. Esgotamento. E por último, a frustração. Com quem? Com Deus. Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, é justo um servo teu sofrer e a gente vai se frustrar porque a gente não entende que nós estamos nesse mundo e nós vamos enfrentar momentos difíceis. Paulo vai orar e pedir para que Deus arranque o sofrimento dele. E você talvez tenha orado, já pedido, Senhor, arranca esse sentimento de mim, arranca esse sofrimento, essa angústia, essa amargura. 3 vezes Paulo orou e Deus disse não. E há uma semelhança com Cristo Jesus, que no Getsemane ora por 3 vezes e pede a Deus também, passe de mim esse cálice. E Deus diz não. Não. Ter fé não é só confiar que o milagre vai acontecer, mas confiar no amor de Deus e perceber seu cuidado e presença quando o milagre não está presente. Paulo, ele tira o foco do sofrimento. Ele põe o foco na graça de Deus. Deus diz a ele, a minha graça te basta. Sabe o que é isso? É a mãe que dá a luz a um filho. Talvez nós homens nunca vamos entender a dimensão disso, mas quem é mãe aí, sofreu, sentiu as dores do parto, e deu a luz, você sente dor, você passa 9 meses ali, num turbilhão, e todo aquele sofrimento dos 9 meses ali, você dizendo, não aguento mais. Quando você pega a criança no colo, o que acontece com aquele sofrimento? É a mesma coisa que um pai que chega em casa e o filho caiu, a criança caiu, machucou o joelho, está chorando. E a mãe está tentando consolar, e ele chega e diz, o que aconteceu? Ele está chorando, ele machucou o joelho. O pai diz, tudo bem, filho. Pena que você está aí choroso e sem vontade de fazer nada. O pai tinha acabado de trazer a bicicleta que você tanto esperava. Comprei assim. O que acontece com as crianças? Na hora. Passador na hora. Eu esqueci. Isso é a graça. É a certeza de que a dor vai passar um dia. Que há algo muito maior reservado para você. Que você vai sofrer aqui sim. Mas a maior cura de todas é a cura do pecado que Deus ofereceu para você de graça na cruz. E a certeza desse poder faz com que você se levante e siga, manquitolando, com um curativo no joelho, sofrendo, sentindo. Mas você continua, você segue em frente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus só pode usar alguém que é humilde. Humildade vem de humo, de chão, de se rebaixar. O poder de Deus Deus não pode nos usar se nós estivermos cheios de si mesmos. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos sentir frágeis, fracos, para que Deus nos use. E Paulo vai escolher o termo repousar. Ele vai dizer, o poder de Deus repousa. E a palavra repousar, a tradução da palavra repousar é morar em uma tenda. Paulo está claramente fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, dizendo que quando você sofre, o poder de Deus mora em você como uma tenda. Você se torna o templo do Espírito Santo. Deus vai habitar na sua vida e você está sofrendo. Deus vai fazer algumas coisas, como ele fez com Sara, que era estéril, mas se tornou a mãe do povo de Israel. Como José, vendido como escravo, mas que através da vida dele, muitas pessoas não morreram de fome. Ou Moisés, pesado de línguas,
mas é aquele que vai conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida. Ou Gideão, o menor de sua tribo, mas que através dele vem a libertação de Israel. Ou Ruth, uma simples estrangeira e viúva, mas da sua descendência vem o Messias. Davi, o pequeno menino, o menor de todos os seus irmãos, mas aquele que derrota o gigante Golias. Daniel, que vive como cativo, mas através dele o rei da maior de todas as nações é convertido. Maria Madalena, que é atormentada por demônios em toda a sua vida, mas é a primeira a encontrar o Cristo ressurreto. E João, preso na ilha de Patmos, mas verá o tempo do fim e vai registrar tudo no livro de Apocalipse. Todos fracos, todos frágeis, todos com um espinho na carne, mas grandes homens e mulheres de Deus, porque Deus pegou aquele sofrimento e o transformou em grandes bênçãos. Você já ouviu falar de La Peregrina? Encerro com essa história, La Peregrina. O nome da pérola mais famosa do mundo. Foi encontrada por escravos, vendida para a coroa da Espanha. E na sua última venda, em 2011, ela rendeu um total de 11 milhões de dólares. Você sabe o que faz uma pérola valer 11 milhões de dólares? A pérola é a única joia que ela não precisa de um ourives, de alguém que vá mexendo com ela, trabalhando, transformando aquela pedra bruta numa joia. A pérola, ela está pronta, ela é encontrada naturalmente pronta. Mas como é que a pérola surge? A pérola é o resultado de um processo inflamatório da ostra. Quando um corpo invasor entra na ostra, seja um micróbio, seja areia, seja o que for que invade ali o corpo da ostra, ela fica inflamada, ela tem uma febre. E ela solta um líquido chamado nácar que envolve aquele corpo estranho. E todas as vezes que ela vai fazendo isso, ela vai envolvendo com aquele líquido, aquele corpo estranho, que lhe causa mal, dor, sofrimento, inflamação. Vai se formando uma pérola, que é a joia mais cara que existe, mais pura, fruto do sofrimento. Deus pode fazer grandes coisas através do nosso sofrimento, se nos depositarmos nas mãos dele, se nos colocarmos nas mãos dele, se confiarmos que o poder dele vai sendo aperfeiçoado em nossas limitações. Você está vivendo um momento de muita dor, você está vivendo um momento de angústia, se você sente que na sua vida tem um espinho na carne, graça não basta. E a graça é de graça para você que recebe. Mas para Cristo Jesus que ofereceu, custou toda outra de si. Custou a vida dele. E ele nos oferece de graça fazer grandes coisas através das suas vidas. Eu quero se colocar nas mãos de Deus hoje, para que na sua fraqueza ele opere, faça grandes coisas e transforme aquilo que você enxerga como maldição em grande bênção. Feche seus olhos, querido Pai. Quando estivermos aqui no mundo, o Senhor já havia nos alertado, nós teremos aflições, sofrimento. Mas hoje nós decidimos ter bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo. Tua graça nos alcance e a tua graça nos basta. Se há alguém aqui hoje, Pai, em sofrimento, se há alguém aqui hoje com um espinho na carne, toma em tuas mãos, Pai. Transforma essa angústia, esse sofrimento, essa maldição em grande bênção. Sejamos heróis como os heróis bíblicos.
que eram improváveis, eram limitados, se tornaram grandes, porque o teu poder opera na fraqueza. Mas o teu poder residir em nós, Pai. Faz morada em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.